Eu gostaria de falar que agora nós teremos a palestra de encerramento, Educação Pública como Projeto de Esperança, um diálogo com Paulo Freire. Então, eu gostaria de convidar para a coordenação da mesa a professora doutora Alba Regina Batista de Souza, do NAP da UDESC, para que ela possa fazer esse encerramento do encontro tão especial, tão vigoroso, que reúne supervisoras, supervisores, orientadoras e orientadoras, enfim, tantos profissionais da educação preocupados de forma tão longínqua e tão dedicada e comprometida com a educação básica, com a formação docente, inicial, continuada. Então, cada encontro que nós temos o privilégio, a honra de estarmos aqui presentes, ou assistindo, acompanhando, ou participando de uma forma tão honrosa como nesta tarde, de mediar uma mesa para que haja uma conferência proferida com o professor doutor Lorival José Martins Filho. Eu já convido para que venha aqui à frente com uma salva de palmas muito calorosa, especial. Por favor, professor Lorival, escolha seu assento, onde pretende ficar aqui nesta tarde conosco. Então, eu também vou me colocar aqui à mesa para darmos continuidade a este belo encontro, a esta conferência de encerramento. Eu gostaria, então, também de dizer para vocês que eu estou agora atuando na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, mas a minha jornada como professora iniciou na educação básica, numa escola da Rede Municipal de Ensino nos Ingleses. Eu tenho aqui comigo a Marli Carvalho, que foi a minha primeira supervisora escolar. Eu devo muito a Marli, que reencontrei em outros espaços educativos. Eu gostaria de, ao saudar e bater uma salva de palmas muito calorosa para a Marli, de certa forma, uma homenagem a todos os supervisores. Como eu falei para ela, a primeira supervisora a gente nunca esquece. E que gratidão e que especial nós temos, como eu tive o privilégio de ter a Marli como a minha primeira supervisora, uma pessoa que contribuiu comigo como docente, como uma professora iniciante, a construir esses primeiros passos com mais segurança, com esperança, com confiança e com respeito, como ela me recebeu no primeiro dia. Então, nunca vou esquecer, nunca esqueci e vai continuar. Muito obrigada. E a todos que compuseram com certeza a minha trajetória. A gratidão é algo gravado no coração. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Quem tiver a oportunidade, faça. Muito obrigada. Mas vamos continuar. Então, para dar início a esta conferência do 34º Encontro Estadual de Supervisores Escolares de Santa Catarina, eu recordo as palavras de Paulo Freire. Ninguém caminha sem aprender a caminhar. Ninguém aprende a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E que caminhar é esse? Refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E também, que caminhar da SESC? Eu sempre digo, um ano a mais, 34 anos de encontros, de trabalho árduo, contínuo e também esperançoso. E é nesse espírito de caminhada coletiva, de reflexão e de compromisso com a educação pública que nos reunimos nesta tarde. Eu tenho a honra de mediar a conferência Educação Pública como Projeto de Esperança, um diálogo com Paulo Freire.
a ser proferida pelo professor Lorival José Martins Filho, docente titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, pesquisador cuja trajetória é marcada pelo engajamento crítico e pela contribuição à formação de educadores em nosso Estado e no Brasil, e com quem eu tenho a honra de partilhar a coordenação e liderança do nosso grupo de estudo de Didática e Formação Docente, UNAP, na UDESC. Eu vou ler uma síntese do currículo do professor Lorival José Martins Filho. Ele é professor titular de alfabetização no Departamento de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2, na área de política, planejamento e avaliação educacional. Docente nos cursos de graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação e mestrado profissional em gestão de conhecimento da informação da UDESC. Realiza e orienta ações de ensino, pesquisa e extensão no Laboratório Didática e Formação Docente e no Observatório de Práticas Escolares da UDESC. É editor-chefe da revista Linhas do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE UDESC. É integrante da Associação Brasileira de Alfabetização, a BALF, do GT 10, Grupo 10 de Alfabetização, Leitura e Escrita da AMPED, da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP, da qual faz parte, e da Alfa-Rede, que é a Rede Nacional de Pesquisadores em Alfabetização, representante da AMPED no Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina e da FAED UDESC, na equipe de articuladores de formação do programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação, na região Sul, na coordenação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Licenciado em Pedagogia, licenciado em Letras, especialista em alfabetização, mestre em Educação e Cultura, doutor em Teologia com ênfase em Educação e Religião, estágio pós-doutoral na Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná, experiência na docência e coordenação pedagógica da educação, na educação básica, atuando como professor de educação infantil na Rede Municipal de Ensino de Laguna, terra onde nasceu, professor dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino de São José, vejam a trajetória, professor de alfabetização na educação de jovens, adultos e idosos na Rede Municipal de São José, na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ainda falta um pouquinho só, professor de Educação Especial na Fundação Catarinense de Educação Especial, professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino em São José, orientador educacional na Rede Municipal de Ensino de Palhoça e na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e experiência na gestão pública da educação básica. Enfim, não é de admirar, além da inserção do professor nesses eventos de formação continuada, a inserção dele como atuante profissional da educação básica, vocês vejam que não é pouca. Então, com certeza, alguém já trabalhou com o professor Lorival aqui, na educação básica. Então, professor Lorival, tenho a honra de passar a palavra ao professor. É sempre revigorante tê-lo conosco, ainda mais nesse encontro que pulsa história, compromisso, engajamento e esperança. E porque, por sinal, é o que vai movimentar, de certa forma, a sua fala. A palavra é sua. Então, para nos organizarmos, antes de passar realmente a palavra a você, nós pretendemos que a fala do professor, mais diretamente a vocês, se dê até por volta de umas 3h15, 3h30,
para que então, logicamente, ele que vai definir até o momento entre 15 e 15h30, para que então possamos até às 16 horas desenvolver um debate, um diálogo com vocês que estão aqui de forma tão presente conosco. Então, mais uma vez, obrigada pela presença e vamos passar a palavra para o professor Lorival. Boa tarde. Paulo Freire tem duas frases muito bonitas. Uma delas diz assim: aumentar? Melhorou? Tá bom? Tem duas frases muito bonitas. Uma diz assim: a distância e o tempo não tiram da gente o gosto de querer bem, né? Então, esse encontro também, de uma certa forma, é recheado de afeto, de partilhas, de aprendizagens, de rever pessoas. E é muito legal ver as pessoas que a gente trabalhou na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, enquanto orientador educacional na Escola Básica Batista Pereira, né? Eu fui orientador educacional na Escola Básica Batista Pereira. E rever a Marli, na época, quando eu trabalhava, funcionava por coordenadorias, tinha a CAJA, a Coordenadoria de Alfabetização de Jovens e Adultos, a Coordenadoria dos Especialistas. Foi uma aprendizagem muito importante essa experiência de trabalhar como orientador educacional, tanto na Secretaria Municipal de Educação, quanto na escola. E outra frase linda de Paulo Freire, que daí eu gostaria, quem quiser, é opcional, para dizer para o colega do lado, porque é sexta-feira à tarde, nós estamos aqui, né? Uma frase de Paulo Freire que está no livro Professora Cíntia Não, que diz assim, você vai dizer para o colega se quiser dizer, tá bom? É opcional. Não deixe que o medo do difícil paralise você. Pode dizer para o colega aí. Não deixe que o medo do difícil paralise você. Não deixe que o medo do difícil paralise você. Paralise você. Eu acho que a coisa está difícil, porque tem gente que repetiu 3 vezes a frase. Sim. Então, o que eu pensei em conversar com vocês, pessoal, é muito... Eu vou pedir um pouco de paciência. Tá tranquilo aí atrás, a voz? Tá tranquilo? Eu vou pedir um pouco de paciência, que vários de vocês já me escutaram. Vários de vocês já me escutaram algumas vezes, né? Então vocês têm um pouco de paciência, né? Na perspectiva de mais uma vez estar comigo. E dizer então que essa fala foi montada da seguinte forma: eu conheci Paulo Freire mais fortemente enquanto leitura, enquanto fazia o curso de pedagogia na Universidade do Estado de Santa Catarina, numa aula com a professora Gersolina de Avelar Lamy, que era professora de alfabetização. O microfone está me incomodando, está tranquilo para vocês? O som está tranquilo? Enquanto professora de alfabetização, ela me passou um livro, A Importância de Ler em 3 Atos que se Completam, e a partir dali eu fiquei apaixonado por Paulo Freire. E era uma leitura paralela, porque na rede, na época, nós estávamos estudando o movimento de reorientação curricular. Quem é da rede lembra disso? Era o livro de Newton Duarte, enquanto a gente estava escrevendo o movimento, e na faculdade a gente lia Paulo Freire. Depois eu fui fazer a especialização em alfabetização. Isso que faz bastante tempo. Eu fui fazer especialização em alfabetização. Na especialização em alfabetização, eu fiz pedagogia de autonomia e alfabetização. Uma leitura de Paulo Freire e diálogo com professores alfabetizadores. Na ocasião, quem foi a minha orientadora foi a professora Maria Aparecida Lemos Silva. Depois eu fiz o mestrado Alfabetização de Jovens e Adultos, Trajetórias de Esperança. A professora Alba teve a oportunidade de prefaciar, né? E também a gente estudou o Paulo Freire um pouquinho mais. E no doutorado, então, foi Tem Azeite na Botija. Ou seja,
de longa data, e eu venho, né, precisamente mais de 1993 até a presente data. É bastante tempo, né? O que eu vou trazer para vocês aqui agora foi feito com base na análise textual discursiva, que é a leitura exaustiva das obras de Paulo Freire e a escolha de algumas citações que me marcaram nessas obras e, consequentemente, o diálogo com vocês. Então, eu li algumas obras de Paulo Freire, naquela metodologia proposta, aliás, Roque Moraes, na análise textual discursiva. Primeiro tu faz uma leitura fruitiva, depois tu sinaliza, depois tu agrega o que tu sinalizou, depois tu reflete sobre o que tu sinalizou. Então são citações de Paulo Freire, de obras que me marcaram e que a partir delas eu vou dialogar com vocês. E aí a partir de 3h15 a gente abre o debate e vocês fiquem à vontade aí para questionar e tudo mais e trazer as ponderações. Fico feliz de ver o nosso professor Davi, que está conosco aqui, do Departamento de Pedagogia, também nesta tarde. Tá bom? Não é para concordar com nada que eu vou dizer aqui. Eu sou um lagunense, tem gente de Laguna aqui também, não tem? Tem pessoas de Laguna aqui? De Ibituba, né? Eu sou um lagunense, gosto de... Como? Eu sou de Laguna, gosto de siri com pirão d'água. Não significa que todo mundo gosta de siri com pirão d'água, não é verdade? Então eu vou trazer aqui um olhar, uma contribuição, e vocês vão verificar aquilo que for bom, aproveite. O que não for bom, vocês guardem no coração de vocês, entendeu? Então vamos lá? A primeira citação que eu trago está no livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis. Se não valorizarmos os educadores, teremos poucas possibilidades de fazer deste um país melhor. Agora, a valorização não pode ficar na teoria. Não se trata apenas do discurso sobre a valorização, mas sim da prática deste discurso. Então vamos lembrar aqui, nós que estamos na caminhada, se eu falar muito rápido, vocês me dizem. Nós vivemos em 2015, só para lembrar aqui, em 2015 nós tínhamos uma resolução de formação de professores, em que o professor Dourado foi o relator e aprovado no Conselho Estadual de Educação, que não fazia separação entre formação inicial, formação continuada e valorização da carreira. Eu sei que me empolgo com quase 30 anos de serviço, mas é perigoso quando a pessoa tem uma visão sagrada de formação, deslocando da valorização. Entendeu? A formação tem... acho que eu estou estressado, mas tudo bem. A formação tem que vir acompanhada da valorização. Condições de trabalho, planos de cargos e salários, escola como espaços realmente de aprendizagem, perspectiva de permanência na rede, entendeu? Aí, em 2019, nós tivemos uma cisão, não sei se vocês lembram, tivemos uma resolução específica para a formação inicial de professores, né? Uma resolução específica de formação inicial, e esta resolução de formação inicial, então, delegou a institutos de formação, a centros de educação, a formação de professores. Em 2020, nós tivemos novamente uma resolução específica da formação continuada. Então, houve uma cisão quase que assim: a formação continuada é compromisso das redes, a formação inicial é compromisso das instituições. É isso que diz. Inclusive, a resolução de 2020 vai fazer os elementos tipo a Base Nacional Comum Curricular, o que é que a rede tem que pensar em termos de formação continuada. Todas emanadas pelo Conselho. Então, esse é o grande movimento de ANFOP, de ANPED, de ABALF, em função da cisão que teve, do desmembramento que teve, da discussão da formação inicial, da formação continuada, descolada da valorização da carreira do profissional. Estou a dizer isso porque aí tivemos em 2024 uma nova resolução, novamente, que trata só da formação inicial, né? Claro que a gente teve alguns avanços, como o estágio não pode ser mais 100% à distância. Vejam que eu não estou nem falando da formação em pedagogia, porque aí é uma outra discussão. Estou falando da resolução da formação dos profissionais da educação básica.
2015 nós tínhamos uma que agregava formação inicial e continuada como compromisso de redes, universidades, sistemas, agregada à valorização. 2019 uma específica da formação inicial, 2020 uma específica da formação continuada e 2024 uma específica da inicial, mas tirando a valorização. Estou dizendo isso porque nós estamos aqui num grupo de supervisores, de especialistas, de pedagogos, gente que faz diferença nas redes, gente que faz diferença nas escolas, gente que atua nos conselhos municipais de educação, nos movimentos sociais onde estão. Então vocês têm que ser um grito de alerta, mesmo assim com as resistências possíveis, lutando o quê? A formação isolada, episódica, sem ser pensada naquilo que a escola realmente precisa, que a rede realmente precisa, articulada pelos profissionais da rede e descolada da valorização, não é uma formação. Até porque, a partir de 2000, com um aumento de terceiro setor, não vamos entrar nesse detalhe, existe um grande filão de mercantilizar a formação. Existe um grande filão de Eu estou muito estressado, vocês acham? Não, está ótimo. Qualquer coisa eu tomo um remedinho. Existe um grande filão para não considerar o professor como intelectual. E nós temos que considerar os profissionais de educação básica como intelectuais, como pessoas que podem fazer a diferença, como pessoas que têm o que dizer. Não é verdade? Mas e aí que entra o papel da equipe pedagógica, do supervisor, do orientador, do diretor, na perspectiva de entender, essa escola tem gente pensante. A base do livro didático, o instrumento, seja o que for, ele vai ajudar, mas tem gente que pensa aqui. Tem gente que pode tomar o projeto político-pedagógico nas mãos. Essa rede, com todas as dificuldades que a gente tem. Agora me lembrei de Paulo Freire, dá até vontade de sentar porque eu me lembrei dele, quando ele diz assim: o capitalismo faz 3 coisas na gente, não é? A anestesia histórica. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa gente está um pouco anestesiado, né? Vamos levando, prefeito tira aqui, tira lá, vai levando em nome de Jesus. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Você tem que lutar por um plano de carreira adequado. Na luta, não se consegue sem luta. É necessário. Agora, professora Gilvânia, a luta numa perspectiva freiriana é uma luta que implica a prática educativa, nem é a prática pedagógica, é a prática educativa. O que é a prática educativa? Como supervisora, você é competente lá, você conhece o projeto pedagógico, você planeja, você faz uma reunião tem pauta, uma reunião tem um ambiente organizado dos professores, você conhece o currículo dos seus professores, você articula com o orientador para conhecer aquela comunidade, você articula com o administrador para saber o que os professores estão precisando, mas ao mesmo tempo, se é preciso, tu está com a frigideira na mão, tu está na frente da Câmara de Vereadores, tu está lutando, tu está falando com o vereador, tu está falando com o deputado, tu está falando com quem for, ou seja, é uma luta nas duplas dimensões. Não acredito numa luta que é só na luta, no bater a frigideira e ver catálogo da Natura na escola. Não, a luta, ela acontece na duplicidade. Eu luto na perspectiva do direito e eu luto na perspectiva de fazer a diferença no contexto em que eu trabalho. Então, quando disserem assim para vocês, mas aquele professor, se ganhar 15 mil, não trabalha. Primeiro paga 15 mil, depois tu verifica. Aquela escola, se ganhar 3 computadores, não vai fazer diferença. Primeiro dá os computadores, depois tu faz. Não precisa mais supervisor, orientador ou equipe pedagógica. A gente tomar cuidado com esses discursos que vão fragilizando e entendendo que o que resolve é apenas uma formação. Eu fiquei 2 anos no ministério. Eu vou dizer isso para vocês. Isso aqui está gravando? Jesus toma conta. Não. Jesus não tem nada a ver com isso. Não, meu filho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Fiquei 2 anos no MEC. 2 anos no MEC. A metade do meu trabalho era fazendo parecer técnico contra deputado e deputada que se levantava de manhã e dizia assim,
temos que fazer uma disciplina para usar cotonete na escola. Lá ia tu escrever, já tem ciência, biologia, aí o outro levantava, temos que fazer uma disciplina para educação de como colocar a cadeira corretamente na porta. Cada dia parece que uma pessoa levanta e quer criar um componente curricular, ou uma temática nova, ou uma orientação nova, desconhecendo, inclusive, um dos documentos mais lindos que um supervisor tem que conhecer, que são as diretrizes curriculares da educação básica 04 de 2010. A maioria das escolas tem esse caderninho verdinho, que tem as crianças, tem uma mulher na capa, e ali, muito antes da Base Nacional Comum Curricular e todas as suas críticas, nós temos essa diretriz curricular 04 de 2010, que é uma diretriz linda, porque ela coloca como prioridade o ser humano e não o currículo. O currículo está a favor do ser humano e não o ser humano a favor do currículo. Então estou a dizer, você que é supervisor, você que é equipe pedagógica, a valorização é fundamental e tem que estar sempre associado aos processos de formação inicial e continuada. Então o meu sonho, eu comecei como profissional na rede municipal de Laguna, se chamava SEBEM Patins da Lagoa, isso faz bastante tempo, SEBEM, lembra do SEBEM? Depois eu vim para a rede municipal de ensino de Itaiossa, como orientador educacional, e depois, tem alguém do Batista Pereira aqui? Então, olha, não, se você disser que eu disse, eu nego até a morte. Surgiu um concurso para orientador educacional. Eu estava na secretaria municipal, na época era Mônica da Luz Moreira, Neuza Carrara Soares, Liliana Botoro Soares, Vani Lúcia Calazans, Vânio Simas, a Amélia, vocês conhecem todo esse pessoal, Marli Carvalho. Aí saiu o concurso. Giovânia, eu mastiguei os livros, eu devorei os livros. Gente, Alba, porque eu tenho uma facilidade para... Olha, 4.024/61, 5.640/68, 7.040/82, 5.692/71, 9.394/96. Gente, Vygotsky, Valon, Leontiev, Lúria, Marco Macareno, Badelou, Stablé, Porif, Selenterado, Equinodermo, eu aprendi tudo. Tinham 2 vagas no concurso. Na primeira vaga passou Eli Cardoso, uma pessoa maravilhosa, uma orientadora educacional brilhante. E a segunda vaga, eu tirei em segundo lugar no concurso. Me efetivei na Escola Batista Pereira. A felicidade de uma pessoa, um lagunense que vendeu siri de coca, se efetivar como orientador educacional na rede de Florianópolis, porque é uma rede, não é? É a rede, né? Me efetivei como orientador, fui para o Batista Pereira, todo feliz como orientador educacional. Eu amo a primeira série, eu amo o primeiro ano do ensino fundamental, é a minha paixão. Giovânia sabe disso, Alba sabe disso, sempre no estágio. Alba ficava do 2º ao 5º, eu ficava no primeiro ano, né? Gosto muito. Quando eu cheguei na Batista Pereira, que eu fui falar do primeiro ano, eu enchi as turmas, as portas de balão, botei balão nas portas, botei que bom que você veio, vai ser um lindo ano. Chegou um grupo de professoras, que absurdo, botar balão nessas portas, botar isso, não precisa disso, por que estás inventando isso, gente? No meu primeiro ano como orientador, 3 meses sem fazer amor eu fiquei. Pessoa, bota aquele balão ali, todo animado, e veio um grupo de professores e diz, isso é um absurdo, para que esse balão? Olha, gente, foi um desânimo na minha vida. No outro ano, eu não botei balão nenhum. Veio um grupo de professoras, para que orientador educacional na escola? As crianças estão chegando, não tem nem um balãozinho. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não deixe que o medo do difícil e a prática pedagógica da equipe pedagógica, olha isso, a prática pedagógica da equipe pedagógica, na maioria das vezes é uma prática invisível, silenciada, ninguém percebe que você está planejando a reunião, fazendo a coisa, mas ela faz totalmente diferença quando tem intencionalidade. Então não dá de deixar de desanimar, porque você nunca vai agradar a todos no contexto educativo, porque nós somos humanos. Então fica aqui, E aí,
Como tem várias redes aqui, eu vou dar um conselho para vocês, né, se me permite. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação em 2 mandatos na rede municipal de ensino de Florianópolis. 2 mandatos eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação. As outras entidades, sabe? As outras entidades é uma brigaçada para ocupar um lugar. Eles querem ocupar um lugar no conselho. E às vezes, quando tem uma possibilidade de alguém da rede, tem quase que fazer uma campanha. Quando é um espaço fundamental, define a diretriz para a educação infantil, define a organização das turmas, aprova o plano municipal de educação, homologa a diretriz, número de vagas. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: incentive as pessoas nas escolas, quando forem chamadas e até vocês, para estarem nesse espaço. Estão pedindo para ir para o Conselho da Criança e do Adolescente. Se tem possibilidade, vai. Conselho Municipal, vai. Vai ter uma comissão para montar o plano municipal, vai. Onde você puder defender a escola pública, socialmente referenciada. E agora uma coisa que o Dourado disse que é muito importante: é escola pública e gestão pública. Porque nós estamos vivendo uma situação no país que é escola pública com gestão privada. Nós precisamos lutar escola pública, socialmente referenciada e com gestão pública. É isso que nós, supervisores, supervisoras, orientadores, equipes, diretores, temos que estar sempre pensando nisso. Por isso que não dá descolado da valorização. Eu não sei se eu expliquei com o carinho que vocês merecem, mas por que não dá descolado da valorização? Entendeu? Por que não dá? O professor está lá com 2 salários atrasados. 2 salários atrasados. Não chega. A sala dele vai lá para uma especialização, uma formação. A formação é maravilhosa. Ele canta uma música na formação, ele joga balão, ele joga barbante, ele tira uma coisa para ele ser fantástico. Mas quando ele volta para a realidade, a geladeira está sem água, o giz na escola entra num buraco, o salário está atrasado. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Aquilo que ele recebe na formação acalenta a alma, mas não resolve a vida. O professor, os profissionais têm que ter dignidade de vida. Tem que ter dignidade de vida para poder ler um livro, para poder assistir um cinema, para poder ter essa possibilidade de ampliar o seu repertório cultural. Por isso que a gente tem que estar sempre lutando nessa dupla relação, né? E isso não significa ter uma prática não comprometida. Tem que ser profissional, se efetivou, fazer com qualidade, fazer com intencionalidade, mas aí nessa compreensão. Vamos lá? Olha que livro aí, né? Trouxe algumas imagens para quem não é de Floripa, para se apaixonarem pela ilha, né? Depois aí... Isso aí é sambaqui? Não. Ah, vocês decidem aí. É sambaqui, não? Vamos lá? Pode passar? Olha só. Paulo Freire, Cartas a Cristina. O papel da universidade é ensinar, é pesquisar. Um é o momento que conhecemos o conhecimento existente. O outro é o em que produzimos um novo conhecimento. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque a gente está vivenciando também, a partir da década de 2000 para cá, um movimento permanente de descaracterizar, esfacelar, desqualificar as universidades. Então, vocês que estão na base, a escola de vocês é povoada por anjo? Não é povoada por anjo. A escola de vocês é povoada por demônio? Não tenho certeza, não sei, não posso dizer, não é? A escola de vocês é povoada por gente que ama, gente que sofre, gente que tem problema. A mesma coisa ocorre nas universidades. Mas eu vou dar um dado para vocês. Vocês sabiam que 60% das pesquisas que são produzidas no estado de Santa Catarina são realizadas UFSC e UDESC? Então, nós temos 60% da produção de conhecimento produzida no estado por UFSC e UDESC. E 40% para todas as outras instituições. Então, a gente não pode pensar só a universidade, pensando assim,
bem sincero com vocês, desabafando. Não pode só pensar a universidade e um departamento de pedagogia. Ou aquele professor que você convidou não foi dar uma palestra. Vocês têm que pensar, a gente tem que pensar a universidade em tudo que ela representa no entorno. As pesquisas, as produções, as patentes, as descobertas, na área da saúde, na área do movimento humano, na área da expressão, na liberdade, na polissemia. Olha, tá aqui, eu vi aqui, já dei até um abraço, Mônica Wendhausen, né? Fez um doutorado lindo lá na UDESC, está lá na rede com a sua trajetória, mas pode perguntar todo dia, sente saudade do ambiente acadêmico, sente saudade da pesquisa, do grupo, eu vou dizer focalhada no sentido pedagógico, no movimento. Estou dizendo isso porque universidade é local de polissemia, é local de construção. Então, eu fico até um pouco emocionado, mas assim, a gente percebe nos 5.000 municípios do país o quanto os secretários municipais de educação, que não têm um pingo de noção de política educacional, de educação mesmo, estão a serviço para entregar cursos, pacotes, para empresas privadas, para instituições que não têm nenhum compromisso com a formação, com apostilamento pronto. Olha, eu vou abrir o meu coração para vocês. Eu ia me aposentar em 2027, já não posso mais, 2030. Vou ter que ficar até mais um pouquinho na UDESC, tu acredita isso? Já estou me medicando. Mas eu vou abrir o meu coração para vocês. Vocês precisam, olha, eu sei que é difícil e não precisa concordar comigo. Vocês precisam ajudar o professor a respirar. O professor está agoniado com tanta prova, é prova disso, indicador. As escolas, eu não sei como é que aguentam, toda semana chega uma coisa nova para aderir, uma coisa nova para apertar, uma polícia. É muita prova. Isso tudo, né? Essa placa, não é? Tu é casado? Tu é casada, não? Não. Tu é viúva, Deus abençoe. Tu é casado? Com a mesma pessoa. Há quanto tempo? Meu Jesus de Nazaré. Né? Tu já pensou se o teu casamento se transformasse numa platamorfização? Não é? Amor, vamos fazer uma coisinha diferente. Plataforma tal, aperta aqui, traz. Amor, vamos comer uma pizza tal, aperta aqui um indicador do vetor da fluência tal. Já pensou? Eu estou querendo dizer isso pelo amor da coisa, Alba. Não é que não tenha que ter avaliação, tá certo? Tem que ter avaliação, tem que ter acompanhamento. Aliás, se vocês verem, a diretriz 04 de 2010 já fala da avaliação institucional na educação básica. A educação básica tem que ter avaliação institucional. Mas, Giovanni aí, que é um expert em pensar a alfabetização numa perspectiva discursiva, processual. Não se faz nada na escola sem processo, gente. É processo. Nós precisamos de tempo para refletir, para fazer, para escutar. Eu acho, né, eu penso, melhor dizendo, que há um excesso de cobrança, inclusive para as equipes pedagógicas, diante dessas novas reordenamentos, que tudo tem que ter evidência, plataforma, evidência. Veja, não sou contra a avaliação. Eu sou contra quando isso não é pensado na universidade, quando isso não é pensado junto com vocês. Olha, vou dizer, você pode ligar Globo News de manhã, qualquer assunto em educação. Gente do céu, onde está o professor falando sobre educação? Vocês já viram um professor da rede falando sobre alfabetização? Vocês já viram alguém falando sobre projeto pedagógico que é um professor que está ali na batalha? Não, é sempre interesses que são interesses mercantilizados, o que Olinda Evangelista vai chamar de financiarização da educação, na perspectiva de ter só alguém que é da iniciativa privada, mercadológica e tudo mais. Essa é uma outra discussão. Então, por favor, quando possível, por exemplo, tanto a UFS quanto a UDESC tem uma alegria, que é perceber os nossos egressos, né, atuando na própria rede, né, nos programas de pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, voltando. Recentemente, da Secretaria de Estado, Fabiola Sequete fez uma tese linda, discutindo a concepção de alfabetização
na proposta curricular de Santa Catarina, e como esse movimento se deu desde lá 1991, que tínhamos muito claro, né, Alba? Vocês lembram quando a gente tinha isso muito claro? Depois foi diluindo, né, gente? A gente tinha muito claro assim, ó. Vocês vão lembrar. Corrente filosófica, materialismo histórico dialético. Estava dito ali, não é? Concepção de aprendizagem, histórico-cultural. Vygotsky, Luria e Leontiev. Tendência pedagógica, histórico-crítica, Saviano, Selma Garriga Pimenta. Vocês lembram disso? Estava bem definido. Concepção de alfabetização. Depois ela vai mostrando quanto isso, inclusive, associado aos documentos nacionais, vai se diluindo na perspectiva de agregar tudo isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que vocês têm que defender a universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada para as pessoas, porque é um direito, né? É um direito que as pessoas possam cursar a universidade nesse país. Pode ir lá? Olha que linda, essa Florianópolis é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode passar? Ó, na prática educativa, educador e educando assumem papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível que buscam conhecer. Lá, extensão e comunicação. Então, eu gosto muito porque Freire fala prática educativa. Prática educativa significa merendeira está inserida na prática educativa, o que limpa a escola está inserida na prática educativa, o vigia está inserido na prática educativa. Lidou com o humano é prática educativa. Então aquele vigia que cuida da escola à noite, ele tem que entender que ele faz parte importante daquele projeto pedagógico, né? Aquele orientador educacional, aquele administrador que não se integra à equipe, ele de uma certa forma prejudica a prática educativa como um todo, né? Então essa dimensão de se assumir como cognoscentes, né? E aí a gente precisa, gente. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês lembram daquele livro da Isabel, Maria Isabel da Cunha, O Bom Professor e Sua Prática? E também tem o livro da Rosimar Schinsani, da Universidade Federal de Passo Fundo. Esse gosto pela docência, esse gosto de fazer, esse gosto não tem a ver com categoria geracional e faixa etária. A pessoa pode ter 60 anos e ela está lá animada na escola. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer um projeto, vamos fazer um estudo. E ela pode terminar a pedagogia agora e chegar na escola anestesiada. Ai, não dá para fazer, não quero fazer, não sei se vou fazer. Não... Vocês entendem isso? Quer dizer, essa mobilização de se sentir sujeitos cognoscentes. E aí, vocês vão brigar comigo, eu vou dizer... Escola é lugar de ciência, gente. Escola é lugar de ciência. É lugar da arte, é lugar da poesia, é lugar da expressão estética, é lugar do diálogo, é lugar da acolhida, mas o compromisso inicial é o conhecimento científico enquanto possibilidade de aprendizagem neste mundo. Eu não consigo tocar no coração de vocês o quanto vocês são importantes. Porque às vezes a gente se esquece do requinte da simplicidade, que é uma escola que funciona bem. O professor amanheceu, ele está todo ali estressado, porque tem que botar fralda no filho, o marido não sei o quê, a esposa perguntou, a mulher perguntou, mas ele vai para a escola e diz, meu Deus, hoje eu tenho que trabalhar isso aqui com as crianças, inclusive porque eu e a supervisora já pensamos. Vocês pensam nisso? É o requinte da simplicidade. Aquele pai que sabe, meu filho, conversei com a orientadora, alguma coisa vai ser feita. Então, quando a gente percebe um trabalho sério, bem feito, com planejamento, em que as crianças aprendem, são alfabetizadas, em que aquele professor fala do seu conhecimento, o que é aquífero Guarani para mim? O aquífero Guarani não é nada, mas um professor que sabe sobre o aquífero Guarani, ele pode fazer o outro se apaixonar por conhecer o que é o aquífero Guarani. O que é uma palavra de sílaba para mim? Não sei. Não é? Mas aquele professor que entende a língua como movimento, ele faz a criança bater palma toda vez que escuta
assunto, uma palavra de sílaba. Então, esse gosto pelo conhecimento é fundamental. E é isso que a gente precisa. A gente conversa muito, vocês vão brigar comigo, eu vou dizer. Os cursos de pedagogia, às vezes, viajam na maionese, com todo respeito, estou aqui com colegas, viajam na maionese, porque colocam o Vygotsky chama em formação social da mente a intencionalidade primeira. Lembram? A motivação primeira, ele diz. Qual é a motivação primeira? Vygotsky trabalha isso em formação social da mente. Qual é um dos problemas dos cursos de pedagogia na atualidade? Eles colocam no coração da pessoa, né, sem que, assim, pela própria estrutura do curso, que eles querem ser pesquisadores, fazer mestrado e doutorado. Quando a primeira coisa que um bom curso de pedagogia tem que colocar ali no coração da pessoa é o gosto pela docência na educação básica. É o gosto de estar com criança, é o gosto de sentar no chão, rolar na educação infantil, é o gosto de coordenar uma reunião pedagógica. Vocês entendem isso? Há muitos cursos. Olha, eu sou avaliador institucional do MEC. É apavorante aquilo que os curriculistas falam, nem somos da didática, nós somos da didática, o que os curriculistas falam que da McDonaldização da formação docente. A formação docente está McDonaldizada, a formação docente está aligeirada. Saiu uma notícia agora que as pessoas ficam felizes, não é muito motivo de felicidade, porque assim há muitos cursos de pedagogia. A gente sabe que grande parte deles são de forma aligeirada, e aqui não estou falando da educação à distância, porque nós temos excelentes exemplos de educação à distância com materiais adequados, com pessoas que se apropriam daqueles módulos e passam nos concursos. Estou falando de uma formação McDonaldizada. Eu fui acompanhar uma instituição que a avaliação era na plataforma, o professor está aqui. E aí era assim a avaliação: sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, lógica formal, se refere a letra A, Piaget, letra B, Vallon, letra C, Luria, letra D, Paulo Freire. A pessoa colocava Paulo Freire. A plataforma dizia: tente outra vez, vamos recomeçar. A resposta correta é Piaget. Aí vinha sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, lógica formal, se refere a Paulo Freire, Piaget, Paulo Freire. A pessoa colocava Paulo Freire, dizia a plataforma: você ainda não acertou. A resposta correta é Piaget. Vamos à terceira. Olha, se na terceira tentativa a pessoa não colocasse Piaget, tem condição. Então, quer dizer, a própria plataforma, né? A própria plataforma acaba induzindo a não leitura, a não se apropriar daquele conceito, a transformar essa pessoa apenas na perspectiva da certificação. Então, neste sentido, pessoal, professor é sujeito cognoscente, supervisor é sujeito cognoscente. E quando a gente aprende isso, e aí uma coisa linda que o Freire vai dizer em Cartas a Cristina: a gente confunde escolarização com educação. Não é a mesma coisa. Entendeu? Pessoa pode ter escolarização e não ter um bom caráter. E a pessoa pode não ser escolarizada. Olha, a minha primeira experiência na rede municipal de Florianópolis foi ser diretor da creche Caetana Marcelina Dias. Gente, eu fui diretor da creche Caetana Marcelina Dias, também no Ribeirão da Ilha. Tinha terminado a graduação, estava tudo ali, Vygotsky, zona de desenvolvimento, não, nível de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe. Nível de desenvolvimento potencial, aquilo que a criança pode aprender com o outro. Proximal, aonde o professor atua na mediação pedagógica. Mediação se dá com objeto de conhecimento, com objeto cognoscível, né? Então, a questão da interação, estava super animado. Aí fui ser diretor da creche Caetana Marcelina Dias. Cheguei lá na creche, tinha uma diretora que se chamava Olina, lá no Ribeirão da Ilha. Uma merendeira que se chamava Olina, merendeira. Ela era merendeira, o marido era vigia.
Eu disse assim: Olina, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, né, para trazer a comunidade? Ela assim, ó, faz um café. Vamos fazer um café, já traz a comunidade e tu fala dos teus ideais. Eu chegando como diretor. Aí já foi a primeira briga da minha vida. Porque eu não vou fazer café, porque na minha hora, porque não sei o quê. Quer dizer, de função, o café no meu olho já deu aquela confusão. Mas a gente fez o café. Alba, vocês são os pais agora, hein? Os pais. Gente, isso faz bastante tempo, né? Vocês são pais e mães. Todos os pais aqui, a mesa do café, fez o café, com rosca de polvilho, com tudo ali. Eu novinho. Vou explicar isso, porque eu estou dizendo isso para vocês, né? Novinho. Aí eu comecei, boa noite. Vocês são os pais, boa noite. Estou aqui muito feliz, porque nós vamos falar sobre o projeto político-pedagógico da nossa creche. Os pais, E projeto pedagógico que tem como concepção de aprendizagem a perspectiva histórico-cultural. Aqui na nossa creche, os professores vão agir como mediadores. Terminou a reunião, todo mundo tomou café. Eu cheguei para a Olina, e aí, Olina, gostaram da reunião? Rapaz, não entenderam nada do sucesso, mas amaram o café. Estou a dizer isso. Por que eu estou a dizer isso? Porque nós precisamos fazer aquilo que a gente aprende na didática, que é a transposição didática, que é a transformação daquilo que a gente sabe em linguagem escolar. Veja, isso considerando as nossas realidades, né? Veja, isso é muito tempo antes, considerando as nossas realidades, mas considerando todos os sujeitos cognoscentes. Uma merendeira me ensinou tanto sobre essa possibilidade de estar próximo. Então, aquilo que o Tardif vai dizer de saber experiencial, né? O quanto a gente aprende com isso. E você tem que reconhecer o pai, a mãe, a criança, a merendeira, o vigia, o diretor, a diretora, o que reclama como sujeito cognoscente. Sujeito cognoscente. O supervisor não exclua ninguém. Aquele que incomoda está ali como um propósito. Está ali como um propósito. Ali. Não é? Nem sempre o que te elogia está te ajudando. Às vezes aquele que critica está te dando uma pista enorme. Escola não é lugar de harmonia no sentido geral sempre. Se todo mundo gostar de você na escola, essa escola tem problema. Essa escola é saudável quando existe o conflito, quando existe a diferença. Olha, nem sou eu que digo isso e nem é a minha linha de atuação. Mas Freud diz assim: se numa relação todos concordam o tempo todo, apenas um toma a decisão. Então cuide disso. Se numa relação todos concordam o tempo todo, apenas um toma uma decisão. Todos são sujeitos cognoscentes. Mas o Kierkegaard, que é um autor que eu amo, ele vai dizer o seguinte: não posso começar a pensar do ponto zero, porque o que eu penso já foi pensado, e em tal pensamento eu fui acolhido. A gente tem que entender que não necessariamente o outro tem o teu pensar, tem a tua caminhada, mas está ali para aprender. Meu Deus do céu, né? No sentido assim, o quanto um supervisor, um coordenador é fundamental para ter essa leitura de contexto. Essa leitura de contexto e considerar todos como sujeitos cognoscentes. Pode passar? Olha isso. Meu Deus do céu. Que cidade, né, gente? Vamos lá. Inacabamento do ser, ou a sua própria inconclusão, é próprio da esperança vital, onde a vida há inacabamento. E aí, em Pedagogia da Autonomia, né, o Freire vai deixar bem claro para a gente: animal se treina, planta se cultiva, ser humano se educa. Né? Então, nessa perspectiva assim, do inacabamento, né? A gente começa a morrer quando acha que já sabe tudo. Né? O Freire tem um exemplo lindo, né? Que, olha só, essa folhagem aqui
ela vai fenecer, ela vai morrer, mas ela não tem consciência disso. O ser humano tem. Né? Não há estudos que provam que o teu animalzinho de estimação, o teu canarinho, o teu cachorrinho, o teu gatinho, sabe da sua finitude, mas o ser humano sabe. E é por isso que é sempre natural. E é por isso que, se vocês acharem meio teológico, né, porque Paulo Freire também tem a dimensão existencialista cristã, vocês têm que usar a palavra ainda. Ainda é a palavra que substitui a palavra esperança no cotidiano. Meus estudantes não estão alfabetizados. Ainda não estão alfabetizados. A minha diretora é um terror. A minha diretora ainda é um terror. Essa escola não tem projeto pedagógico. Essa escola ainda não tem projeto pedagógico. Quer dizer, essa perspectiva do esperançar, que é muito maior do que esperança. Né? Porque o esperançar é tornar a esperança verbo, ação. Quer dizer, essa dimensão do inacabamento. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não vão concordar comigo. Mesmo assim, eu irei dizer, né? Ser um bom supervisor, ser um bom orientador, ser um bom profissional de educação básica, implica cuidar do outro, mas também cuidar de si. Qual foi a última vez que você conversou com você? Qual foi a última vez que você se permitiu sentar na beira do mar e olhar para o mar sem boleto, sem família, sem mulher, sem folclore, quer dizer, no sentido de ter tempo para você? Qual foi, sabe, essa dimensão de perceber? Ei, vou dizer uma coisa, não precisa dizer isso, mas diz para o colega do lado dele, tu não é eterno não, diz para o colega do lado não, né? Tu não é eterno, tu não é eterno, né? Assim, ó, a pessoa vai carregando mágoa, né? Eu estou falando eterno. Não, claro. E eu estou falando eterno nessa marca temporal, né? Não no sentido alma, espírito, estou falando nessa marca temporal. Tem gente em supervisor que se sente, é a minha sala, é a minha senha, é a minha caixinha para malar. Não é daquilo, é de povo, é da rede. Eu não largo o meu primeiro ano, Não, o primeiro ano não é teu, o primeiro ano é do povo, não é? Então tem gente que é a sua sala, é a sua senha. Tem gente que só faz amor na quinta-feira à noite, faz outro dia, minha gente. Tem gente que vai numa pizzaria e só pede pizza de calabresa, não come outra coisa. Bota alho poró, isso. Tem gente que não sai de casa se a pia não estiver limpa, deixa suja um dia. Tem gente que tem um banheiro lindo dentro de casa, faz um banheiro para fazer cocô na rua e pega a chuva, para quê, gente? Tem gente que faz uma casa linda, mas não recebe as pessoas só na cozinha, ninguém conhece a casa da pessoa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É como estou a falar do eterno, corrigindo, estou a falar do eterno não do seu espírito, não é isso que eu estou a dizer. Estou falando do eterno dessa marca temporal aqui, desse momento. Quanta gente que não perdoa. Tem gente que não olha para a gente nem sabe o que é que fez para a pessoa. Tem uma pessoa, não é? Tem um aluno que eu não entreguei uma avaliação para ele em 1978, ele ainda está preocupado. Quando me vê, ele entregou. Meu Deus do céu! A pessoa já é doutora e está preocupada com aquela avaliação que eu não entreguei. Não é? Tem gente também da necessidade do elogio, já viu disso? Olha, não é? A pessoa, ela só quer, olha, cortei o meu cabelo, o que é que tu achou? Ai, difícil, você que não gostou, tá? Então, essa dimensão do inacabamento, da incompletude, nós vivemos um tempo que a gente tem que estar o tempo todo provando para o outro que é bom, que é competente, que é especial, que é potente, que tem ereção. Pelo amor de Deus, a pessoa pode broxar também, gente. A pessoa tem que ter esse direito, mas, né? Então, ó, estou a dizer isso para você dar um pouco também de leveza. Porque como tem gente estressada, né? Professor, é fevereiro, já quer alfabetizar as crianças, tudo calma, não é? Tem supervisor, não é vocês, porque não são vocês, pelo amor de Deus. Mas tem supervisor que se faz uma reunião pedagógica e se todo mundo não der um elogio, pronto, ele já fica 3 meses sofrendo com aquilo ali. Não dá para ser assim, gente.
Não dá, a vida é conflito, a vida é mistério, a vida é incompletude. E parece que sempre na perspectiva de querer mais, a gente não percebe mais aquela flor que nasce, aquela criança que entrega um bilhetinho alfabetizado, aquele professor que te agradece pelaquela reunião que tu organizou, aquele filho que te espera e tu não consegue perceber porque tu já está sem paciência pelo cotidiano que viveu. Então essa dimensão da incompletude, da inconclusão e consequentemente que nós estamos aprendendo sempre e até a lei a gente aprende é fundamental. Pode passar? Olha isso. Ai, pelo amor de Deus, né? Ai, que lindo. Não é um sonho isso? É tudo aqui, depois eu posso dizer o que é. Pode passar. Ó, ser dialógico é não invadir, é não manipular, é empenhar-se na transformação constante da realidade. Esse livro, Extensão ou Comunicação, é um dos livros assim, fantásticos, um dos primeiros, quer dizer. Ó, vamos fazer uma festa junina na escola. Primeira série Cajuzinho, segunda série Bandeirinha, terceira série Quadrilha, quarta série Pinhão. Alguém tem alguma sugestão? Já está decisando. Como é que a gente faz isso, né? É complicado isso, né? Por isso que eu digo, as pessoas brigam comigo, né? Às vezes quando eu digo isso, ser Paulo Freire na perspectiva é difícil, ó. O que a gente consegue é ter indicativos, vivências, possibilidades, mas na íntegra é difícil, não é? Ainda mais a gente que tem pressa. Chegou um professor novo na sua escola, tu já sabe o projeto pedagógico, tu já sabe o objetivo, tu já sabe a senha, tu já sabe que tem que apertar, tu já sabe o formulário, mas na tua cabeça ele também sabe. Não, ele não sabe, ele tem que aprender, né? E às vezes ele tem que aprender. Olha, vocês sabem que com as fragilidades dos cursos de pedagogia, tem professores chegando na escola que não sabem elaborar um plano de aula, não sabem fazer um objetivo geral, Não sabe ligar o computador. não sabe escolher. Então, mas assim, ó, gente, mas a gente culpa esse professor, mas na realidade o professor ingressante, ele precisa de ajuda dessa escola, ele precisa ser acolhido por essa escola, ele precisa dessa equipe. Olha, eu vou em muita escola, né? Vou em muita escola. Tem algumas escolas que eu acho tão bonito, que mesmo nessa sociedade informacional, chat GPT, tudo, que a gente pergunta coisa, nem sabia que ele sabia, que a gente sabia aquilo tudo, não é verdade? Mesmo com isso tudo, mas tem coisas vindas da escola, quando a gente vê em algumas escolas que está presente ali o projeto pedagógico na escola, né? E tem assim, ó, a data da próxima reunião, que encaminhamento vai ser realizado. Isso é uma equipe pedagógica que tem a coisa na mão. Porque às vezes o professor tem 20 horas numa escola, 20 horas na outra escola, né? Pega uma turma da EJA para dar conta, porque não é efetivo, não é carreira, aí trabalha a chácara do Chico Bolacha, acha de manhã, à tarde a chácara do Chico Bolacha, acha de manhã, à noite com a EJA, a chácara do Chico Bolacha, acha. A gente fala, mas esse professor é o que ele consegue organizar. Ele está lá para pagar a net, pagar o telefone, pagar tudo, está entendendo? Não é tão simples como a gente pensa, né? Para responsabilizar e culpabilizar o professor, já tem muita gente, já tem dilema, já tem um monte de gente que responsabiliza o professor. O nosso papel é verificar e ajudar e mediar. Então, assim, quando uma equipe pedagógica tem isso na mão, tem esse projeto na mão, ela mobiliza, ela sabe, ela diz, ela conhece. Né? Quando uma equipe pedagógica conhece a sua comunidade, ambientaliza esse professor. Olha, quando eu comecei na rede, foi uma das experiências mais lindas que eu vi em Florianópolis, foi isso. A escola era o Beatriz de Souza Brito. Olha a experiência que eles fizeram. Os professores do 6º ao 9º ano, tudo organizado pela equipe pedagógica, do 6º ao 9º ano, ensinavam para os professores dos anos iniciais conceitos fundamentais. Por exemplo, como é que se ensina fração aparente para a criança? Professor de matemática, qual é o conceito de ilha? O professor de geografia falando qual é o conceito de ilha. Os professores dos anos iniciais pedagogos ensinando estratégias de ensino para os professores dos anos finais.
Então, como é que se faz um Felipe Meia-Meia? Como é que se faz uma tempestade cerebral? Como é que se faz uma roda de conversa? Veja que coisa linda, quer dizer, o pedagogo, né, ensinando para os professores os componentes curriculares e os componentes curriculares ensinando conceitos referenciais para o pedagogo. Mas quem organizava isso, gente, quem mobilizava isso, é a equipe pedagógica. Porque o professor precisa disso, alguém que tenha essa dimensão, né? Vamos lá, gente, nossas horas aí. Olha isso. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Chegou a comissão. Um dos integrantes da comissão era aluno dela. Meu Deus do céu. Ela, olha isso. Ela tinha sido professora de um doutor que era integrante da comissão de avaliação. Então não tem problema a horizontalidade. O problema é o excesso. Porque tem que ter compromisso. O que é que o Ari vai dizer? Que nós temos que ser transversais. Transversais. No sentido do diálogo. Então assim, ó, a prova é dia 2. Dia 2 não dá, vai ser dia 3. Dia 3 tem que acontecer a prova. Reunião pedagógica. A quarta série ficou responsável por estudar esse texto. Na próxima reunião, o quarto ano não pode. Só na próxima, não tem problema. Então vai o segundo, vamos combinar, mas na próxima, o quarto ano vai ter que fazer. Quer dizer, essa questão de ter flexibilidade, mas ter intencionalidade, ter planejamento é fundamental. Para o professor transversal não tem média de vida. Mas é muito importante isso, né? Que tem que ser com a gente mesmo, né? No sentido de colocar prazos, ter intencionalidade, mas ter flexibilidade. E é essa perspectiva também da falta de humildade, né? Que é expressa na arrogância de uma pessoa sobre a outra, de um gênero sobre o outro, de muitas vezes ter a resposta e achar que o outro não tem nada a dizer. Vamos lá? Pode passar? Olha isso. Pode passar. Ensinar inexiste sem aprender, e foi aprendendo socialmente, historicamente, homens e mulheres descobriram que era possível ensinar, o que pode ser chamado também de docência. Vou apressar para nós abrir o debate. Pode passar? Olha isso, não é? Um finalzinho de semana, veja isso. Olha isso, pode passar. A esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. Você não precisa concordar com Paulo Freire. Você não precisa concordar com Salviani. Você não precisa concordar com Alva Batista e Virgínia de Oliveira. Você não precisa concordar com Giovanni Navajo. Né? Você não precisa concordar com Marco César Krieger. Você não precisa concordar com Priscila Moreira. Você não precisa concordar com ninguém. Você não precisa concordar com Marli da Rosa Carvalho. Agora, o que você não pode é negar a trajetória, a vida. Um dos momentos mais tristes que a gente viveu num governo deste país é negar a trajetória desse ser humano. É negar a contribuição de Magda Soares para pensar a alfabetização e letramento. Não é óbvio, porque isso é da ciência. Então não significa que você tenha que concordar. Mas um cara que diz assim, a esperança precisa de prática para tornar-se concretude histórica. Ou seja, não existe esperança sem movimento, sem feitura, sem ação. Vamos fazer um projeto lá na tua escola para estudar aquelas crianças que estão com dislalia. Se tu for esperar para ter 15 pessoas, nunca vai ter. Tu começa com 2, com 3, vai fazendo, vai motivando. Estamos com dificuldade em elaborar lá uma concepção do projeto pedagógico. Se tu for esperar para ter uma adesão total, nunca vai ter. Tem que ter concretude histórica, tem que fazer. Não é? Agora eu vou dar um conselho para vocês vão brigar comigo, mas eu vou dar. Porque eu fiz as duas coisas. Fui orientador educacional e fui diretor de educação básica na rede. Vocês façam de tudo para nunca ser em direção paralela. Quando uma escola tem direção paralela, olha, não dá certo. O que é a direção paralela? Tem diretores e diretoras que são difíceis, mas são os diretores possíveis num determinado momento da história. O que é que vocês têm que fazer enquanto equipe pedagógica? Ir para uma sala e tentar resolver tudo ali. Vocês fecham com o diretor, olha, se não dá para definir 10 encaminhamentos, define 3.
Mas até aquele diretor, aquela diretora entender, Davi. Ele não sai da lista e não fechar com vocês. Ó, dia 15 vai ser isso, é dia 15, é dia 15. Vocês fecham com ele. Depois, quando vocês vão para a reunião, vocês têm essa sintonia. Não existe nada mais difícil numa escola quando um diretor dá um comunicado e a equipe pedagógica por trás. Pois é, não era isso que a gente queria, mas fazer o quê? Ele quer assim. Gente, isso acaba com o coletivo, com o trabalho da equipe. Não é nada mais. Olha, o meu departamento, olha, tem gente que pensa que é Deus, e tem gente que tem certeza que é, assim, sabe? Mas eu vou dizer para vocês, a gente se mata lá dentro, mas lá fora, eu posso estar em qualquer lugar. A faculdade de educação, o departamento de pedagogia, vocês nunca me viram eu desmerecer ou falar um triz do departamento de pedagogia. O departamento de pedagogia, lá dentro tem os seus problemas, tem, mas lá fora é o departamento de pedagogia da UDESC. É o melhor curso de pós-graduação em educação da UDESC. O da UFSC é bom, mas o da UDESC é melhor. O curso de pedagogia, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não, isso também tem que valer para a sua escola, pessoal. Então, tem diretor que é difícil, tem diretor que é só com jejum e oração e Rivotril. Eu entendo isso, né? Tem professor que tem problema? Tem. Mas a direção paralela prejudica muito, entendeu? A direção paralela, quando, inclusive em equipe pedagógica, né? Quando vai o orientador e a supervisora, o orientador diz uma coisa, a supervisora diz outra, aí chega o administrador, pergunta para o administrador e diz, meu Deus, eu nem sabia que estava falando isso. Isso acaba com tudo, tá entendendo? Então assim, ó, vocês demorem mais, mas tentem ser uma equipe. Não é fácil, exige troca, exige tempo, mas é fundamental para que se torne concretude histórica aquilo que é definido, né? Na rede, quando eu era orientador educacional, não sei se era assim o planejamento, nós fazíamos os nó críticos do Batista Pereira, nó crítico era chamado, não sei se era ainda assim o planejamento, era nó crítico, o que é que tem de nó crítico? Entendeu? E até a gente entender o nó crítico, além do dia a dia, porque o nó crítico é assim, ó, a pia, tá pingando a pia. A gente fala, mas para aquela pessoa que todo dia a pia está pingando é um problema. De alguma forma também tem que resolver a pia que está pingando, não é verdade? A gente quer botar nó crítico, a cidadania, a alfabetização, letramento, tudo do gato. Não, não é isso. Para a pessoa é a pia, ela quer resolver a pia. O nó crítico, não tem um ônibus para levar as crianças no museu. A pessoa, aquilo é o nó crítico. Até a gente entender isso, então a gente fazia o nó crítico, as estratégias, os responsáveis, e isso era colocado lá na sala, para todo mundo saber e acompanhar. Gente, ou seja, a esperança, a ação pedagógica, a ação educativa para ser concretude, exige acompanhamento. Tem uma palavra que não se usa mais, né, antiga, mas ela pode ser usada no bom sentido, que é, a gente dizia, avaliação, planejamento e controle, né? O controle aqui não é no sentido de oprimir, mas no sentido de verificar se os combinados realmente estão acontecendo. E eu lamento dizer para vocês, quem verifica no contexto do projeto político-pedagógico se os combinados estão acontecendo é a equipe pedagógica. É a equipe pedagógica que tem que fazer esse movimento. Vamos lá. Olha isso. Olha isso, Giovanni. Vamos lá. Ensinar exige curiosidade. Como professor, devo saber que sem curiosidade que me move, que me inquieta, que se insere na busca, não aprendo e não ensino. Vamos lá, pessoal, vou finalizar. Olha isso. Vamos lá. O compromisso seria uma palavra oca, uma abstração, se não envolvesse a decisão lúcida e profunda de quem assume, se não se desse no plano do concreto. E aí, ó, lamento dizer para vocês, vocês têm que estar sempre puxando esse compromisso. Tá bom? Quando eu trabalhava na secretaria, tinha uma pessoa chamada Dulce, muito tempo. Ela era responsável de chamar os professores substitutos. Tinha uma outra pessoa chamada Edna, também ela sabia a matrícula das pessoas. Então acontecia assim, ó. A pessoa chegava em novembro, todo dia lá com a gente. Eu queria uma vaguinha, pode ser em qualquer lugar, pode ser lá na Lagoa, pode ser no Limão, pode ser no Limão no Saco, eu quero uma vaguinha.
até no processo conseguir uma vaguinha, né? No processo. Chegava na escola em março, a pessoa já dizia: eu não aguento mais, eu não aguento essa escola, eu não aguento essa rede, eu não quero mais saber disso aqui, eu quero mudar da escola, essa rede não presta, essa rede não sei o quê. Novembro, lá nós entramos de novo conosco. Uma vaguinha, outra vaguinha, outra vaguinha, outra vaguinha. Então eu estou querendo dizer para vocês que esse compromisso, para esse coletivo, vocês são responsáveis também de estar sempre puxando. Porque assim, ó, temos que lutar, né, por mais efetivações, por mais concursos, por um corpo mais permanente. Mas enquanto não estiver, tem aqueles que vêm que são fantásticos e tem aqueles tanto efetivos quanto substitutos que não se encontram naquele espaço. Mas enquanto estão ali, tem que ter um mínimo de compromisso com aquilo que assumiram. Vamos lá? Olha isso. Pode passar. Vem aquele que já tem pronto. Formação é algo que nunca para, já falamos sobre isso. Olha isso. Eu penso que Gilvânia Abaso mora no coração da gente. Por quê? Por a capacidade de fazer pontes, né? Essa coisa de fazer ponte. A gente já não se sabe se é Jequitim, se é NAP, se é Jequibinap. Coisa, tá entendendo? Pontes, né? Ninguém é nada sem o outro. A gente se completa com o outro. Então vocês façam pontes também, né? Sabe? Talvez é legal também tomar um café qualquer dia, não precisa ser no contexto escolar, mas com outro supervisor, de outra escola, de outra rede, de outro momento. A gente às vezes não vê as coisas. Toma um supervisor lá com o pessoal de Laguna, de Tubarão, de Araranguá, para ver quanta coisa a gente também tem que sempre acha que é a nossa realidade, né? Isso é fundamental. Pode passar? Não existe formação momentânea, formação do começo, formação do fim de carreira, nada disso. Formação é uma experiência permanente que não para nunca. Vamos passar? Pode passar? Pode passar? Eu vou terminar com essa foto. Essa foto é na Praia Comprida, lá em São José, onde tem lá os barcos, lá os pescadores. Eu fiquei 2 anos no Ministério da Educação. Prazer, aquele passo ali se chama Lorival. Eu nunca sabia se estava chegando ou estava saindo. Tá certo? Eu quero dizer que vocês se sintam assim, tá bom? Vocês estão supervisores. Vocês estão nessa escola. Vocês estão nesse contexto. Vocês estão em processo de aprendizagem. Porque a vida sempre gera surpresas, aprendizagens, conflitos, contradições, amores. E sempre é muito importante aprender. Eu não vou dizer nada mais do que está no artigo 12 da LDB de 9.993, 94, 96, se não me falha a memória. Tome o projeto político-pedagógico da sua escola na mão. E projeto político-pedagógico é ter a leitura do contexto de influência, dos momentos que estamos vivendo, da própria produção documental, mas ele vive, andando, caminhando, em que vocês são fundamentais. Não queiram resolver tudo na segunda. A Alva sempre diz isso. Há um sintoma na universidade que parece que dezembro vai acabar. Não, gente. Janeiro vai estar ali, os relatórios vão continuar, as coisas vão continuar. Vamos fazer com aquela sabedoria institucional, na cultura necessária de fazer o melhor com as condições concretas que a gente tem. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da sessão para o debate. Não passou minutinhos nenhum, né? Poderíamos ficar mais tempo aqui escutando, mas hoje é sexta-feira, tem ainda atividades previstas, então vamos aos nossos combinados. Primeiro, eu quero dizer que a trajetória do professor Lorival já é um atestado de confiança, pela experiência que ele demonstrou e pelos exemplos, são exemplos vividos, elaborados, reconstruídos, enfim, que fazem parte dessa fala tão magistral, tão linda. E, obviamente, essa confiança também, além dessa confiança, a esperança, pelo conhecimento, experiência, mas também pela disponibilidade em partilhar e nos provocar. Não só ensinar princípios, professor Lorival, mas também em semear alegria e com tanta leveza, ao mesmo tempo com tantas reflexões profundas. Então, essa reunião de leveza, de reflexões profundas e tão sérias que estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas reflexões,
é algo que realmente nos faz pensar e nos revigorarmos de certa forma também. Então eu penso que na fala, enquanto vocês se organizam para a gente falar, eu penso que dá para nós fazermos até 2 rodadas e talvez 3 participações. Estou pensando assim em termos de tempo também. Mas enquanto vocês se organizam, e o professor Lorival também toma uma aguinha, descansa um pouco, eu penso que alguns pontos-chave que o professor tocou, que já sempre esteve presente na nossa história, na formação, em quem discute, em quem vive a educação, que é a questão da valorização dos educadores, que Freire sempre lembrou, e quando ele fala em educadores, são todos profissionais que atuam na educação. Hoje, diante de um quadro que nós estamos vivendo de forma tão aviltante, podemos dizer assim, a questão do neotecnicismo, do neoliberalismo presente na educação, trouxe muito bem o professor Lorival. Parece que Paulo Freire estava conversando conosco hoje, questões que ele dizia desde tanto tempo. A questão da mercantilização da educação, do sufocamento da autoria docente, o meio da plataformização, dos materiais prontos, da burocracia neotecnicista, mas intermeado a isso nos faz entender que é preciso lutar pelos direitos e pela qualidade do trabalho pedagógico, uma gestão pública também, como bem colocou. E aí, trazendo também na sua fala a escola como espaço de diálogo. Muitas vezes um momento também de respiro, embora envolta de contradições, desafios, que a gente possa construir uma escola assim. Você vem sempre nos incentivando a pensar nesse espaço, o espaço profissional, porém também um espaço de relações humanas. E o que nós podemos fazer para que esse espaço em conjunto possa se tornar um espaço de respirar, de vivenciar essas experiências. E eu penso que na sua fala há muitos indicativos, muitos elementos que nós possamos, a partir daí, pensar sobre isso também. O reconhecimento do processo pedagógico com base na cognoscência, na cientificidade, mas também permeado pela paixão e pelo encantamento. Enfim, eu penso que agora é momento de dialogar um pouco mais, de refletir junto ao professor Lorival e aproveitar esse momento tão especial. Então, a palavra está aberta. Então, vamos, a princípio, pensar em 3 participações, ou prefere de outro encaminhamento? Pode ser assim? Está bem. Então, a palavra está aberta, participações. Vamos chamar 3, aguardar, obviamente, e assim, isso, por interação, por manifestação, como vocês preferirem. Nós vamos aqui nos organizando e o professor Lorival vai participando dessa nossa conversa. A ideia é continuar o diálogo, é conversar. 4 falas tão bonitas, tão potentes, Eu vou fazer só algumas ponderações das aprendizagens decorrentes da fala de vocês. Eu achei esta fala linda. Eu ainda estou me construindo como essa supervisora. Que fala mais linda é essa? Porque eu me sinto assim também como professor universitário, Eu estou me construindo permanentemente como professor universitário. E tu sabe que profissionalmente a gente tem que exercitar essa distância, Existe você, pessoa, ser humano, mulher, suas relações, sua vida, e existe essa profissional que você tem que ter esse exercício que os gregos chamavam de perquiritivo, Tomar distância, te ver agora, não, ali tu não é amiga, tu é a supervisora no sentido profissional. E isso é uma construção diária, Eu tenho um orientando de Angola maravilhoso, chamado Paulino Coelho, tá certo? De Angola. Ele está fazendo sobre as orientações curriculares do Instituto Politécnico de Coelho e a formação inicial. E ele mandou a primeira versão da tese para eu ler, a versão da tese. E eu estava lendo a versão da tese e tem um momento tão lindo que ele diz assim, inclusive, a primeira vez que eu conversei com o orientador, ele não entendeu o que eu queria. Olha que lindo isso, gente! Olha que lindo isso!
Ele quer dizer, por que a gente tem que entender sempre o que o outro quer? A tese não é minha, a tese é dele. E ele diz assim, mas eu insisti e continuei pesquisando as políticas curriculares no Instituto Politécnico do Sonho. Tu entende como esse processo de construção é permanente? Lembra ali do inacabamento? Tu nunca vai ser uma supervisora pronta, vai estar sempre aprendendo. Mas essa atitude de escuta, de humildade, de serenidade, mas de firmeza, né? O Freire diz assim, ó, tu não precisa ser sisudo, mas tu tem que ser sério, no sentido de competência técnica mesmo. Achei muito bonita a tua fala, né? A Carol, né? Eu acho que a Carol já respondeu com o próprio Freire na frase, eu ainda não consegui, ainda, né? Ainda, né? Tu vai conseguir, pensa nisso, né? É um espaço mesmo de conquista. Essa questão assim, ó, tentativa de esvaziamento da tua função, meu Deus, isso teria que ter um café contigo, porque eu também vejo isso na universidade. Uma tentativa de esvaziamento da tua função. É tanta plataforma, é tanta coisa, que de repente, que é a docência. Por que é o que nós temos que fazer na universidade? O ensino, a pesquisa, a docência mesmo. E também a gente tem, às vezes, um pouco isso, né? Isso não é só o supervisor, não, né? Há uma tentativa de esvaziamento do alfabetizador, do professor. Então, é uma luta que é permanente. Mas aí, eu diria que, ó, a partir da SESC, aí eu já volto aqui com a Silvana, né? Que fala mais a partir da SESC, que é um espaço específico, adequado, plural, polissêmico, político, engajado. Vocês não têm outra opção, tem que estar aqui junto na SESC mesmo. Mas a partir do contato com outros supervisores também, né, que já tem uma caminhada, não sei qual é a rede de vocês, mas é muito legal que a gente tenha... Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já estou em oração e jejum. Eu só falei para o Marco isso. Porque eu já estou sofrendo e eu tenho que preparar o meu coração, porque uma das pessoas que eu mais amo na UDESC, que é a Alba Regina Batista de Souza, não vai estar no NAP, porque, claro, é a vida, é a sua caminhada. Como é que eu vou ficar lá? Eu tenho que achar outras parcerias, entendeu? Tu tem que achar outros colegas que tu possa desabafar, trocar experiência, aquilo que o Vygotsky diz, parceiros mais experientes. E é por isso que esse é um fórum adequado, né? Vocês que estão ingressando agora, vocês têm que ter o Zap da SESC, mas já tem que ter Zap de vocês que estão ingressando para trocar experiência, Zap de outros colegas, mas que já estão aí na rede, para ter esses momentos. E, Silvana, essa tua síntese textual tem que registrar, né? No próximo evento tu publica isso, tu apresenta isso, não é? Porque é um pouco o que tu diz em termos da função. Tu falou uma coisa que a Rosemary vai lembrar, da Grispon, né? Que dizia, né? A função supervisora, a função administradora, a função orientadora sempre serão fundamentais na escola. Se o profissional não assume, alguém vai assumir, né? De forma equivocada ou não, porque não existe uma escola de qualidade sem que se pense recursos humanos, materiais, a relação com a família e a relação com o currículo. Por isso que vocês são tão fundamentais. Eu fiquei pensando que legal que o Estado está chamando novamente, né? Então, esses profissionais, e também se tem gente aqui da rede estadual, até para dialogar com pessoas da rede estadual que estão na sede, nativa, né? Para até pensar uma formação continuada, né? Ou uma formação, um diálogo mais específico com esse... Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque quando eu me efetivei como orientador educacional na rede, tinha um caderninho chamado Diretriz, Traduzindo em Ações, que foi feito inclusive na época que a Dorothy Martins era secretária, e depois virou... Esse caderninho Traduzindo em Ações tinha toda a discussão do que é projeto pedagógico, o que é currículo, e no final tinha assim, que a gente só ia para a última parte, que era essa coisa quando a gente está chegando. Assim, ó, atribuições do supervisor na relação com o currículo, atribuições do orientador, atribuições do administrador, mas não no sentido jurídico ou profissional, no sentido pedagógico mesmo, né? Então, por exemplo, organizar a reunião pedagógica, grupo de estudo, os recursos físicos, verificar quantas salas, delimitar o número de matrículas para perceber quantos professores são necessários, bem essa coisa bem certinha que a gente aprendia no sentido da formação. Então, quem sabe a rede estadual, né, vocês também possam pleitear, não sei qual é a CRED de vocês, né, para ter encontros mais presentes com os supervisores que estão se efetivando da rede estadual. Muito legal as falas de vocês.
Essa fala tua é filosófica, eu ainda estou me construindo como supervisora, mas essa fala tua também é filosófica. Tentativa do esvaziamento da minha função. Na realidade, existe uma tentativa de esvaziamento até do papel da escola na contemporaneidade. Muito obrigada pelas participações, pela fala do professor Lorival, mas ainda temos mais uma rodada, então fiquem à vontade. Comentários, questionamentos. O microfone. E essa sintonia, né, que a Rosemary, a professora Rosemary destacou. Eu não tenho perguntas, porque estamos na sintonia. Ri e senti desejo de chorar em alguns momentos com a fala, porque também esse desenho que nós fazemos na SESC para as sextas-feiras, a palestra, ser esse momento em que nós podemos potencializar ainda mais a nossa humanidade. E quem nós podíamos convidar? O NAP GPDIM, tudo junto misturado, professora Alba e professor Lorival. E eu senti desejo de chorar ainda mais quando o professor Lorival tornou pública a aposentadoria merecidíssima. Então, como nós, durante todo o evento, nós falamos de uma perspectiva, nossa perspectiva, né, por uma didática crítica, poético-estética, nós lemos aqui um poema que a Sueli ama, eu fiquei nervosa e deu branco. Adélia Prado, isso, a querida Adélia Prado, a dama do cotidiano, né? Toada. Cantiga triste pode com ela é quem não perdeu a alegria. Então, esta emoção não é da tristeza porque nós não perdemos a nossa alegria. E nós vamos continuar com os nossos cafezinhos. Do velho ao jovem. Também na mesa de ontem, com o diálogo freiriano, e nós concluímos com o diálogo freiriano hoje com vocês, penso que o poema da Conceição Evaristo, e daí eu finalizo mesmo minha participação, do velho ao jovem, é o poema da Conceição Evaristo. Na face do velho, as rugas são letras, palavras escritas da carne. Abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo e as falas silenciadas explodem. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. E não há quem ponha um ponto final na história. Infinitas são as personagens. Vovó Calinda, Tia Mambene, Primo Sendó, Iatampuli, Menina Mecá, Menino Cambi, Neide do Brás, Cíntia da Lapa, Peter do Estácio, Cris de Acari, Mabel do Pelô,
Cio de Manaia, e também de Santana e de Belô, de Alba, e também de tantas mulheres que fizeram história e fazem da educação. Isso aqui é licença poética que eu estou colocando no poema. E mais, outras e outras. Nos olhos do jovem, também o brilho de muitas histórias. E não há quem ponha um ponto final no rap. É preciso eternizar as palavras da liberdade ainda e agora. Muito obrigada. Nós vamos também construindo redes de encontros. Se elas são construídas, elas surgem, de onde virão? Tenho certeza que cada uma de vocês deve ter passado, passa por essa alegria de encontrar algumas pessoas, como nós encontramos a professora Giovânia, a Gil, essa professora, essa mulher comprometida com a educação, com a SESC, com vocês, com a educação básica, conosco. Então, alegria de ouvir, uma emoção, vou levar para sempre, como sempre, né? Nos encontramos nesses encontros como hoje, que ficam marcados no coração. E é isso também que nos motiva, nos alegra, mesmo em frente a tantos desafios que nós temos. Essa história, ela vai continuar, né, no âmbito pessoal, no âmbito político, no âmbito pedagógico, e que nos move, nos sustenta também são essas redes de amizades pessoais, essas redes representativas, os sindicatos, as associações realmente comprometidas. São elas que são capazes de nos fortalecer. Embora, eu vou passar a palavra para o professor Lorival, embora nós estejamos aqui refletindo tanto sobre situações muito complexas que nós vivemos, e né, com as falas de vocês, isso ficou tão evidente, né, professor Lorival? O que nos fortalece são esses momentos. Então não podemos nunca, como a Marli comentou, como o professor Lorival comentou, como isso aqui representa, nos afastar desses momentos de fortalecimento. É o coletivo que nos fortalece, não é qualquer coletivo. São coletivos com essa dignidade que tem a SESC. E quando eu falo, né, com certeza, os movimentos políticos que estão aí também presentes, que fazem parte da nossa vida e que tem que fazer. Obrigada, obrigada. Sendo bem rápido diante do horário, né? Eu diria, Bruno, na época, quando era do Batista Pereira, a diretora chamava Marlene, que era da própria comunidade. E quando a gente chegou, que se efetivou, ela esperou com uma farofa de banana, que ela mesma fez como diretora. A gente saía apaixonado pela farofa de banana. Então, na época, tinha a Pamela, não deve estar mais, tinha a Cleusa de Ciências, que era maravilhosa, tinha a César, que era o diretor depois, tinha o Júlio também, de Matemática, que era maravilhoso. Tinha na língua portuguesa Cida, uma pessoa maravilhosa que depois até virou professora aqui da Universidade Federal na área de língua portuguesa. Então era uma escola bem forte, bem atuante, assim. E aí a tua fala me diz uma coisa: nós temos que ter clareza da politicidade do ato pedagógico, do ato educativo, e a politicidade também envolve a política nas nossas escolhas. Quando a gente escolhe um vereador, um governador, um presidente, um prefeito, a gente está escolhendo uma concepção de mundo, uma concepção de educação, uma concepção de carreira. A gente tem que ter muito essa dimensão. A Janete, da costura, coisa muito bonita a tua fala, e eu penso sim, o rito e alguns instrumentos são fundamentais. Ata, pauta, convocação, leitura, fichamento, projeto, relatório, isso a gente tem que, são gêneros que a gente tem que dominar realmente. E a Marli é uma vida marcada pela trajetória da rede, né? É uma aula magna, né? Escutar a Marli, né? É uma aula magna, no sentido do conhecimento vivido da própria rede, e realmente as impressões de vocês é que a gente escuta um pouco lá na Faculdade de Educação e a gente custa
acreditar que isso esteja acontecendo numa rede que eu posso te ajudar, que quando as pessoas falam, professor Lorival, como você escreve, tem uma boa produção textual, eu aprendi isso com a rede, gente. A gente estuda. E eu ajudei a escrever uma proposta curricular da rede, sabe? Os professores tinham horário para ler, escrever e faziam assim, reunião, sabe? É uma rede que a gente custa acreditar que esteja passando por esse dilema, sabe? É uma rede que a gente custa acreditar que todos pela educação estão passando esse problema, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Um beijo no coração de vocês, deixa um pensamento de Kierkegaard. Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar é perder a si mesmo. Não deixe de continuar correndo riscos. Muito obrigado. Fechou só? Professor, agora vamos agradecer você. Tem que encerrar a conferência. Querido, muito obrigada. Agradecemos o professor Lorival pela riqueza das reflexões, pelas provocações, que nos pôs a pensar e repensar as nossas práticas na supervisão escolar e na educação como um todo. E a vocês, cada um e cada uma de vocês, muito obrigada. Obrigada, SESC, no nome da Raquel, eu cumprimento todos vocês. Obrigada pela confiança, por estarem aqui na sexta-feira à tarde, né, professor Lorival? Espero que nós tenhamos, em especial Lorival, com certeza sim, mas que tenhamos aqui nessa mesa e com vocês, transformado uma tarde com mais reflexões ainda. E como diz Paulo Freire, uma frase muito conhecida, mas não custa repetir: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Muito, muito obrigada e boa continuidade aqui dos trabalhos.